presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que todos terão que abrir mão de interesses próprios para a aprovação da reforma tributária. A afirmação do político foi feita ontem durante sessão temática no plenário do Legislativo Federal. Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, comandou os debates com os chefes dos executivos estaduais e garantiu que o texto vai redefinir o sistema de pagamento e distribuição de impostos no Brasil, que será discutido de forma ampla. Além do presidente do Senado, a plenária que debateu o tema e durou quase 6 horas, teve o pronunciamento de 18 dos 19 representantes de estados e do Distrito Federal. Apenas o governador Ratinho Júnior, do PSD, não se manifestou na tribuna. Durante o pronunciamento de Rodrigo Pacheco, ele ressaltou que é preciso usar a lógica de ceder e ter um sentimento de coletividade em relação ao Brasil e não somente aos interesses locais. Vamos ouvir um trecho do que ele falou. Mas para isso é absolutamente necessário que cada um dos atores envolvidos nesse processo esteja munido de um sentimento de coletividade, que enxergue todo o Brasil e não apenas um interesse local. Tenho repetido que precisamos usar muito mais a lógica de ceder do que de conquistar. Porque, obviamente, sem isso, não seria possível chegarmos a um texto que contemple, de forma mais abrangente possível, os anseios e as necessidades de toda a nação. Todos queremos um sistema tributário mais unificado, mais transparente, mais claro. Para que cheguemos a esse objetivo, união, estados, municípios grandes, municípios pequenos, o setor de serviços, o setor do agronegócio, o setor da indústria, do comércio, os profissionais liberais, as profissões regulamentadas, precisam todos estar munidos desse sentimento de que é necessário ceder em algum ponto. 2 pontos principais foram motivo de divergência entre os governadores: a governança do Conselho Federativo e a distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai ser criado para compensar as perdas com o fim do ICMS. Mesmo sendo do mesmo partido, o PSDB, os tucanos Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, e Raquel Lira, governadora de Pernambuco, divergiram sobre os temas. O gaúcho falou em defesa de uma distribuição mais igualitária das receitas dos novos impostos e também reforçou que o Sul não tem hoje benefícios fiscais como as demais regiões. Já a política pernambucana ressaltou que o Norte e o Nordeste passam por maiores desigualdades e, por isso, precisam ter uma atenção especial nessa reforma. Cabe falar aqui ainda sobre as questões do Fundo de Desenvolvimento Regional. No Rio Grande do Sul e na região Sul, nós não temos fundo constitucional, como outras regiões têm, para financiar com juros subsidiados. No caso do fundo que atende ao Nordeste, são mais de 30 bilhões de reais que ajudam a equalizar juros para tornar o Nordeste mais atraente para investimentos. E é legítimo que exista esta política, não estou aqui criticando ou condenando, mas nós não temos esta política para a região Sul. Sobre as desigualdades e injustiças sociais, a reforma tributária tem o papel de conseguir combatê-las, diminuindo a carga tributária sobre aqueles que têm menos recurso. A tributação em cascata, sendo eliminada, permite que quem tem menos pague menos e quem tem mais possa pagar mais. Do ponto de vista de desigualdade regional, é evidente que o Nordeste brasileiro, que o Norte do Brasil, carecem de uma atenção especial no que diz respeito a tratar sobre as nossas receitas. Portanto, as falas do Leite e também da Raquel Lira. A produção Jornal Amanhã também entrou em contato com os 3 senadores do Paraná para saber se eles acompanharam a sessão temática de ontem. Sérgio Moro, do União Brasil, informou que esteve presente na plenária, que contou com a participação dos governadores. Ele também reforçou seu posicionamento sobre o Conselho Federativo. Vamos ouvir. E uma grande discussão está sendo sobre o Conselho Federativo. Se for criar esse Conselho Federativo, como é que você vai garantir um peso igual dos estados dentro do Conselho, mas ao mesmo tempo também privilegiar o tamanho da população de cada estado? O Paraná tem uma população grande, relativamente grande, não é o maior estado, mas os interesses do Paraná não podem ser negligenciados e a gente vai trabalhar para que eles sejam considerados. Flávio Arnes, do PSB, informou que estava presidindo a Comissão de Educação e Cultura no momento da reunião com os governadores e, por causa disso, não pôde acompanhar o debate. Já o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, não retornou aos questionamentos feitos pela nossa
produção. Então tá aí, foi um momento importante de debate da reforma tributária e só evidenciou o que todo mundo já sabe. Há uma clara divisão entre as compreensões de como esse Conselho Federativo e como esse fundo que vai recompensar perdas vai ser tocado e serão principalmente presididos. Vamos lá, o que é de verdade essa discussão de estados lá no Senado? Hoje nós temos 2 impostos que tratam as questões locais. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços nas cidades, e o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e também Serviços, que fica aos estados. Esses 2 impostos vão ser reunidos em um único imposto, o chamado IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que vai ter uma lógica do chamado Imposto de Valor Agregado, que é o IVA, que é utilizado realmente em várias partes do mundo. O que ocorre é que quem vai fazer esse recolhimento é o governo federal, que depois vai fazer os repasses, né, de acordo com os estados e os municípios. E as pessoas estão com medo dessa concentração toda lá em Brasília. É isso. Por que tanta discussão sobre quem vai tocar esse Conselho Federativo? Porque ele vai ter muito poder. Parece, gente, uma coisa burocrática, um conselho que vai ter lá um burocrata qualquer com um monte de planilha, né? Que vai ser mais ou menos, eu já escutei isso aí, vai ser mais ou menos o que o CONFAZ faz hoje. O CONFAZ é o Conselho de Secretário de Fazenda. Não é. Não é. É muito mais poder que isso. Eles vão dividir dinheiro. Vão sentar numa mesa, vão dividir o bolo do dinheiro. Esse vai para esse vai para aquele. Essa é a importância desse conselho. E os governadores querem ter autonomia. No fundo, o debate, né? O pessoal ali às vezes tenta, né, entortar o debate para um lado de discriminação com regiões. Não tem nada a ver com isso. O que os governadores querem é ter autonomia para gerir os impostos criados com a riqueza de cada estado. Você não pode aplicar uma lógica. De deixar o forte fraco. E o fraco mais fraco ainda. Então quem é forte, você tem que trabalhar para que ele fique mais forte e até para poder ajudar o fraco. Aí sim, ajudar o fraco, né, quem mais precisa, que é o discurso ali de parte dos governadores do Nordeste. E aqui não há lógica alguma segregacionista, de discriminação regional, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a circulação de riquezas neste país. Até porque é o seguinte, né, do ponto de vista de regiões apenas, o Sudeste ele é muito mais forte que o Sul. O Sudeste é muito mais forte do que o Centro-Oeste. O que a gente quer é que, né, a cada um conforme a sua produção. E discutir o imposto local é muito importante porque, eu sempre reforço aqui, nós vivemos nas cidades. Eu preciso do prefeito com dinheiro para fazer o asfalto na rua. Eu preciso do governador com caixa para pagar bem a polícia. Já pensaram nisso? Vai concentrar tudo lá em Brasília? E aí? E a minha vida aqui? Eu que trabalho e pago imposto. E a sua vida aí? Você que trabalha e paga imposto. A discussão é essa. Foi muito importante, é um aumento de debate. Agora, Pedroso, houve mais lacração do que avanço prático. Olha só, eu assisti boa parte da reunião, né, para tentar entender qual era o tom, o que eles estavam fazendo. E o que eu percebi é o seguinte: ninguém quer de fato resolver os problemas ou entender o que está acontecendo ali. Com esse discurso, Rodrigo Pacheco tentando construir ali um recurso retórico, dizendo, olha, nós temos que ir para a lógica de ceder e não de conquistar. Balela! Quem está avançando numa lógica de conquistar é a arrecadação central, é o governo federal. E mais do que isso, você percebe que alguns atores políticos estão ali muito bem organizados, tanto com setores políticos quanto com setores de comunicação, para tentar manter hoje o status quo dessa distribuição dos recursos e talvez até aprofundar. O Mark já alertou que esse conselho ele não é meramente burocrático. Eu tentei apurar para entender qual é o principal medo que os governadores têm em relação a isso. Sabe o que eles falaram? O problema não é agora, é o medo que esse conselho, tendo uma gestão ali que penda mais para os estados do Norte e no Nordeste, que se ele seguir a lógica do Senado aconteceria, é que eles aprovem, Mark, mais redistribuição social ou mais critérios sociais para distribuição das arrecadações. Que eles falem, olha, eles têm medo que eles implantem o que tem sido chamado de pirâmide invertida. Ou seja, municípios e estados com um IDH menor recebam mais recursos. E daí você estaria criando um estímulo da permanência da pobreza. Veja quanto tempo você tem políticas redistributivas para o Norte, Nordeste, Sudã, Sudene, Codevas, você tem ali a Zona Franca de Manaus, ou seja, você tem uma série de políticas
políticas que concretamente não tiraram essas regiões da pobreza. Mais do que isso, levaram talvez algumas indústrias aqui do sul, do sudeste para lá, mas quando o subsídio acaba, elas vão embora, porque estruturalmente os problemas não foram resolvidos. Então, esse papo, essa balela do Rodrigo Pacheco, esse papo de alguns governadores está equivocado. Lembra muito o dilema do prisioneiro que você tem ali na teoria dos jogos, que um ali fica brigando para ver quem vai ceder primeiro para o outro ter vantagem competitiva. Nesse momento, discordo do Rodrigo Pacheco e espero que os governadores, o governador do Paraná, ele brigue sim para que o Estado conquiste o que é seu de direito e que todo mundo consiga avançar. Agora, não é na lacração, não é na desinformação que a gente vai chegar lá. É isso, né? Por que tanta discussão sobre a gestão desse conselho? Porque aí alguns querem um conselho paritário com a população. Aí São Paulo comandaria o conselho, né? Cidade de São Paulo tem tamanho no Paraná. Então talvez não seja o caminho. Mas também não dá para ser um por estado, porque aí o consórcio dos governadores do Nordeste, porque eles falam mal aqui do Codesul que foi criado, mas eles podem ter o consórcio deles lá e aí não tem problema nenhum. Mas aí o consórcio de governadores do Nordeste vai trabalhar de forma conjunta e desequilíbrio. Então, o desafio é achar uma fórmula que todo mundo possa se sentir representado, se sentir seguro. Antes de mais nada. Essa é a grande questão. E esse debate, né, de vamos ajudar quem mais precisa, nós fizemos isso historicamente. Parece aqui que tem um monte de gente que não está preocupado com quem passa fome. De onde vocês tiraram isso? Pedroso lembrou aqui Sudã, Sudene, que apesar dos escândalos de corrupção, faziam entregas lá na ponta. O que é a transposição do São Francisco? Então, sempre que possível, é ajudado. Sempre que possível é ajudado. O problema é que eu lembro, Pedroso, da minha aula de geografia de 6ª série, professora Dirce Parede. Não sei nem se está viva mais. Uma boa professora de geografia. E ela nos ensinava sobre a indústria da fome. E eu lembro que eu errei essa questão em uma prova, porque ela falou qual que é o principal problema do Nordeste. Tinha lá a opção, falta d'água, fome. Eu coloquei a falta d'água e eu lembro que eu errei porque era a fome. Porque é a fome que assola. Ela fez toda uma explicação. E até hoje o problema é mesmo. Já faz tempo que eu estudei nessa série. E até hoje é o mesmo. Porque essa indústria da fome fica se perpetuando. E é sobre isso que nós temos que falar. Esse alerta que você deu, Pedroso, é importantíssimo para as pessoas começarem a raciocinar. Talvez tenha gente ali que fica com esse papinho a vida toda. Não, tem que ajudar aqui, tem que ajudar aqui. A ajuda chega, se esvai, e a fome continua e a gente fica aqui. Então calma, nós temos que ajudar. E vamos ajudar e ninguém está falando que não vai ajudar. Ajudamos a vida toda e assim vai continuar. Agora o que a gente precisa é ter também, né, uma justiça tributária que também privilegie outras regiões. Tem gente pobre aqui na região do Vale do Ribeira. Tem gente pobre no meio sul do Rio Grande do Sul. E assim por diante. Então cuidar de todos. A lógica é, Pedroso, cuidar de todos e não privilegiar essa ou aquela região pelo motivo quer que seja.